Olá! Bem-vindo à aula de pregão presencial. Nesta aula veremos a definição de pregão presencial, as atribuições dos agentes envolvidos, os critérios de convocação e um passo a passo do processo. Pregão presencial. Pregão presencial é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais. Atribuições à autoridade competente. Artigo 7º Decreto 3.555/2000. Determinar a abertura de licitação. Designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio. Decidir os recursos contra atos do pregoeiro. Homologar o resultado da licitação e promover a celebração do contrato. Atribuições pregoeiro. Artigo 9º do Decreto 3.555/2000. O credenciamento dos interessados. O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação. A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço. A adjudicação da proposta de menor preço. Elaboração de ata. A condução dos trabalhos da equipe de apoio. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, para homologação e contratação. Recentemente, a medida provisória 896, de 6 de setembro de 2019, alterou consideravelmente a questão da convocação dos interessados, simplificando bastante o processo. Agora, a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso na imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, facultado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme regulamento do Poder Executivo Federal. Nas aulas anteriores, vimos como executar as atividades preparatórias. A seguir veremos a execução das tarefas da fase externa. Passo a passo de um pregão presencial. A sequência a seguir é baseada no roteiro prático dos procedimentos de licitação, do Tribunal de Contas da União. O processamento e julgamento de licitações na modalidade pregão, normalmente são realizados observando-se a sequência dos seguintes procedimentos: abertura da sessão pelo pregoeiro, no dia, horário e local estabelecidos, sempre em ato público. Recebimento de declaração de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e recebimento dos envelopes proposta e documentação. Identificação dos representantes legais das licitantes, mediante apresentação de carteira de identidade e procuração ou contrato social, conforme for o caso. Credenciamento dos representantes legais dos licitantes, se for o caso, mediante apresentação de documento que comprovem possuir poderes para formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão. Abertura dos envelopes proposta. Análise e julgamento das propostas de acordo com as exigências estabelecidas no ato convocatório. Será desclassificada a proposta que não atender a todas as exigências estabelecidas no ato convocatório para apresentação das propostas. A desclassificação da proposta de licitante importa a preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais. Só participarão da fase de lances as propostas classificadas. Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores superiores em até 10%, em relação ao menor preço.
quando não existirem, no mínimo, 3 propostas com valores superiores em até 10% à proposta de menor preço, devem ser selecionadas as melhores até o máximo de 3, quaisquer que sejam os preços ofertados. Veja os exemplos. Neste primeiro exemplo, as propostas das empresas A, B, C, D e E se classificam pois as propostas estão 10% em relação ao menor preço. Já no segundo exemplo, as propostas das empresas A, B e C se classificaram pois não existiam, no mínimo, 3 propostas com valores superiores em até 10% à proposta de menor preço. Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais dos licitantes, devidamente credenciados, participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais. Início da fase de lances pelo representante legal do licitante detentor da proposta de maior preço, continuando com as demais, pela ordem decrescente dos preços ofertados. O licitante que não quiser dar lances verbais, quando convocado pelo pregoeiro, será excluído da respectiva etapa e terá mantido, para efeito de ordenação das propostas, o seu último preço apresentado. Conclusão da fase de lances. Se o preço final obtido não estiver de acordo com a estimativa dos preços, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou quando for o caso, com os constantes do sistema de registro de preços, o pregoeiro deve negociar com o licitante para obtenção de preço melhor. Bom, neste momento do pregão, o pregoeiro deve atender ao disposto no Decreto número 6.204, de 05 de setembro de 2007. Este decreto regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública federal. Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Para a modalidade de pregão, entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores ao menor preço. Mas atenção, o disposto neste decreto somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. A preferência será concedida da seguinte forma: ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada a vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, e, no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado o sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Encerrada a etapa competitiva ou fase de lances e ordenadas as ofertas, o pregoeiro deve proceder à abertura do envelope que contém os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação da execuibilidade da proposta. Concluída a etapa de lances e a análise da documentação, será declarado o licitante vencedor. Elaboração da ata respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes que participaram, dos que tiveram suas propostas classificadas ou desclassificadas, os motivos que fundamentaram a classificação ou desclassificação, os preços escritos e os lances verbais ofertados, os nomes dos inabilitados, se houver, e quaisquer outros atos relativos ao certame que mereçam registro, inclusive eventual manifestação de interesse em recorrer por parte de licitante.
Caso algum licitante manifeste a intenção de interpor recurso, mediante registro da síntese das suas razões na ata, devem ser aguardados os seguintes prazos: 3 dias para a juntada das razões do recurso, 3 dias para os demais licitantes impugnarem o recurso porventura interposto que começa a contar do término do prazo do recorrente. Adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor pelo pregoeiro, caso tenha havido desistência expressa de todos os licitantes da intenção de interpor recurso. Divulgação do resultado do pregão na imprensa oficial ou por comunicação direta a todos os licitantes. Encaminhamento do processo licitatório para homologação pela autoridade competente. Caso tenha havido interposição de recurso, a autoridade competente homologa o procedimento e adjudica o objeto ao licitante vencedor. Assinatura de contrato, carta-contrato ou entrega da nota de empenho da despesa, mediante recibo, ou da ordem de execução do serviço ou da autorização de compra ou documento equivalente. Chegamos ao fim de nossa aula. Se precisar de ajuda, use os fóruns da base de conhecimento ou a aba "Tire suas dúvidas aqui" para falar com o tutor do curso. Um grande abraço para você e até a próxima aula.